No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O Evangelho de João é um pináculo da revelação bíblica. Sua mensagem tem sido um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para levar multidões aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. João escreveu esse evangelho no final do primeiro século, depois que os outros apóstolos já haviam morrido, morando em Éfeso, capital da Ásia Menor, e já enfrentando todas as ameaças do gnosticismo emergente, que é uma heresia perigosíssima que atacou a igreja nos 3 primeiros séculos. João escreveu esse livro para enfatizar a verdade incontroversa de que o Filho de Deus, o Verbo eterno, se fez carne e habitou entre nós. João queria mostrar que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio ao mundo para salvar pecadores. E que nessa verdade, que Jesus é Deus, Filho de Deus e veio em carne, podemos confiar. E a fé em Jesus nos leva à vida eterna. O Evangelho de João é um dos mais conhecidos da Bíblia e também um dos mais amados. Para muitos teólogos, o Evangelho de João é considerado o livro mais maravilhoso já escrito. No Evangelho de Mateus, vemos Jesus como rei. Em Marcos, como servo. E Lucas, vemos Jesus como homem perfeito. Mas João apresenta Jesus como Deus. João não começa esse livro com a genealogia de Jesus, como Mateus e Lucas fizeram, porque a intenção de João era apresentar Jesus como Deus. E sendo Deus, ele não tem árvore genealógica. João começa dizendo: no princípio era o Verbo. Essas primeiras palavras nos faz entender algo essencial, que o Verbo é eterno. Na eternidade, antes de todas as coisas existirem, o Verbo já existia. Antes da matéria ser criada e antes que o tempo começasse. Na obra da primeira criação e da nova criação, o agente é a palavra de Deus, ou seja, o Verbo. E quem é esse Verbo que João fala? O Verbo é Jesus. E aqui diz que no princípio era o Verbo, ou seja, Jesus não foi criado. Desde a eternidade, ele estava com Deus. Jesus é a palavra de Deus. Ele era e é Deus em ação. E Jesus é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas distinto em natureza. E o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Antes de tudo existir, o Verbo desfrutava de plena comunhão com Deus Pai. Deus Pai e Jesus, embora sejam duas pessoas, estão unidos por inefável união. Ao mesmo tempo que o Verbo é distinto de Deus, é igual a Ele, pois é da mesma substância. O Verbo conhecia o Pai, era igual ao Pai, embora distinto, e tinha com Ele profunda comunhão. O Verbo, Jesus, não é uma energia cósmica, mas uma pessoa. O Verbo compartilha da natureza e do ser de Deus. E o Verbo era Deus. Jesus não é um anjo criado, como muitos aí dizem. Ele não é um ser inferior a Deus Pai. Ele não é apenas alguém com poderes para salvar pecadores. Ele é Deus, coigual com o Pai. E João nos mostra a natureza de Jesus. O Verbo é divino, pois Jesus é Deus. Os 2 primeiros versículos deixam bem claro isso. Jesus é Deus e ele estava com Deus. E no versículo 3, João diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui vemos o Verbo como Criador. Jesus é o agente divino da criação do universo. Foi ele que trouxe à existência coisas que não existiam. Deus disse: haja luz, e houve luz. Jesus é a palavra criadora de Deus, por meio de quem todas as coisas foram feitas, tanto as visíveis como as invisíveis,
tanto as terrenas como as celestiais. Isso é maravilhoso, irmãos, maravilhoso. E no versículo 4, João nos mostra que o Verbo é autoexistente. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Todos os seres que existem no universo foram criados, e por esse motivo, eles não têm vida em si mesmos. Só Deus tem vida em si mesmo. Só Deus é autoexistente. E aqui João mostra que o Verbo não recebeu vida. Ele é a vida. Jesus é a fonte de tudo que existe. Ele é a vida, a luz dos homens. Estávamos mortos em delitos e pecados, sem vida espiritual. E Jesus veio nos dar vida, a vida eterna. Ele é a nossa luz, dissipando toda a escuridão do pecado a qual vivíamos. Jesus é a luz que prevalece. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando a luz de Jesus chega, ela afasta a escuridão e revela a verdade. O mundo está nas trevas porque o diabo cegou o entendimento das pessoas. Mas quando Jesus se revela como Salvador, ele abre os olhos das pessoas. Ele as liberta da escuridão. Jesus as tira do controle do diabo e as leva para o reino da luz, aonde ele é o rei. Sem Jesus, as pessoas vivem na escuridão, sem direção, sem esperança. Sem Jesus, não há paz com Deus. Jesus é Deus, o Filho de Deus, e veio como homem e viveu uma vida santa que agradasse a Deus. E em nosso lugar, de uma vez por todas, ele pagou o preço a qual a justiça de Deus requeria. Por isso que você não deve dar créditos para aqueles que ficam dizendo que Jesus não é Deus, ou que ele é um Deus menor. Aqueles que não creem na divindade de Cristo não são filhos de Deus, e sobre eles permanece a santa ira do Senhor. Então, irmãos, medite nesses versículos, leia João, olha que maravilhoso é. Olha como João nos apresenta Jesus. Os outros evangelhos mostraram Jesus como homem, como rei, como servo, mas no Evangelho de João, Jesus nos é apresentado como Deus, aquele a qual todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que existe existiria. É maravilhoso, irmãos. Olha quem é o nosso Senhor Jesus. Isso é incrível. Então, vigie e muito cuidado com aqueles que ficam tentando desprezar Jesus. Cuidado. Não ouça, não escute, fuja deles, fuja. Se tem uma coisa que você deve acreditar, dar ouvidos, é a palavra de Deus, como ela é, sem tirar e nem pôr. Reflita sobre isso. Irmãos, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.